Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é a nossa aula número 29, hoje é dia 13 de julho, metade do mês de julho praticamente, né? Eu espero que todos estejam quietinhos dentro de casa, porque é o melhor que nós podemos fazer nessa pandemia. E eu tô aqui quietinho também, só nas aulinhas e sem sair de casa. Pessoal, eu quero que vocês peguem o livro de gramática, por favor, abram na página 89, que nós temos um texto aí para ler, texto 2, tá? Então veja lá. Texto 2. Esse é um trecho do Diário de Tadeu, o seu início, mais precisamente. Aí lá embaixo a gente tem o nome do autor. Caio Ritter. Meu pai não mora mais aqui, é o nome do livro, tá? Esse livro foi publicado em São Paulo pela editora Biruta em 2008 e esse texto está nas páginas 17 e 18, tá? Então, esse texto do Diário de Tadeu é um trecho, é uma parte do livro Meu Pai Não Mora Mais Aqui. Então vamos lá. Do Diário de Tadeu. Nossa, cara, tá louco. Escrever um diário. Nunca pensei nisso. E agora? Escrever o quê? Sei lá. Acho que prefiro falar mais e escrever menos. E a Sora ainda disse que ele, o diário, tem que ter um nome. Que a gente vai falando com ele, contando o que acontece com a gente. Pode? Tá, ela disse que a intenção é a gente poder escrever todos os dias, nem que seja uma linha. Mas por que um diário? Bah, não sei se consigo. Escrever todos os dias? Sei não. Na real, ela deve estar aí querendo bisbilhotar a vida da gente. E o pior é que a minha mãe é amiga dela. Imagina se escrevo umas coisas pesadas e ela conta pra minha mãe? Tô frito. Também fui arrumar uma professora amiga da minha mãe? Pode. Mas nessa cidade tem alguém que não se conheça? Ter até tem. Não conhecer de não se falar, mas de não conhecer de verdade não tem não. Na aula tem até umas gurias e uns guris com quem eu nunca falei. Mas sei quem são eles. Sei sim. Um diário. Pode? O Cal disse que vai escrever um monte de bandalheiras. Já pensou? Eu tô fora. Mas escrever o quê? Querido diário, hoje acordei triste, tá louco. E se a gente se organizar, será que a Sora não muda de ideia? Vou falar com o Cal, o Cícero e o Pedro Henrique. Na boa, a Sora pirou. Bah, essas primeiras ideias vou ter que deletar, caso a Sora não mude de opinião. O pior é que tem que ser manuscrito, não pode ser no computador. Uma oportunidade de vocês treinarem a caligrafia, falou ela com aquela voz de nariz trancado. Com toda a tecnologia à disposição da gente e ela voltando à época das cavernas. Pode? Nessa cidade tudo pode, até exigir que se escreva um diário. Então a gente vê aqui um aluninho que chama a professora dele de Sora, inconformado com a tarefa que a professora obrigou a fazer, obrigou a classe inteira a fazer, que é escrever um diário, né? Aí ele fica revoltado e a gente vê bem essa expressão dele, bah. Essa expressão bah é característica do sul do país, tá? A expressão guri, guria, no lugar de falar menino, menina, né? O jovem também é uma característica do sul do país, certo? Então a gente vê aí que ele é provavelmente lá pode ser do Rio Grande, pode ser de Santa Catarina, né? Vamos lá, página 88. As características do diário. Acompanhe aqui comigo lá em cima no quadrinho roxo. O diário é um relato autobiográfico no qual são recolhidos os acontecimentos diários de um determinado período da vida. Esse tipo de texto é dirigido ao autor e costuma ser subjetivo. Características do diário. Gestão por dia, narrativa em primeira pessoa, eu, formas verbais geralmente no passado, emprego de variedade coloquial ou informal, gírias, expressões familiares, organização cronológica e presença de dados geográficos. Um diário pessoal pode incluir experiências de uma pessoa, bem como pensamentos e sentimentos, fotos, lembranças, etc. Alguns diários são desenvolvidos para fins institucionais, por exemplo, registros governamentais, livros empresariais e registros militares. O termo diário também é utilizado para designar um periódico que se publica todos os dias, como jornal. Atualmente, podem ser usados formatos eletrônicos, conhecidos por diários virtuais ou diários da internet, por exemplo, os blogs. Hoje em dia é muito comum você ter um blog, alguém que escreva lá o que acontece, qual o sentimento, o que ela está pensando todos os dias, né? O próprio Facebook, que
não é tão usado pelos jovens, né? Mas ele já tem ali assim, o que você está pensando? Então é uma maneira de estimular que a pessoa escreva. Ou você pode ter um diário também de papel, um caderninho em que você anota o dia e o que aconteceu naquele dia, quais são as suas expectativas, se você está triste, se você está alegre, enfim, é uma experiência legal, porque depois você guarda esse diário e depois um dia, quando você pegar, você vai relembrar, você vai falar, nossa, nesse dia eu pensei isso, nesse dia eu pensei aquilo. Vale a pena tentar, tá? Fica aí a sugestão para vocês de pegarem um caderninho e escrever lá tudo que vocês sentem, certo? Então vamos lá, pessoal. Lá no caderno vocês coloquem a data de hoje, coloca lá o número da página, agora nós estamos... Oh, era 87, né? Que erro! Página 87. O exercício agora está na página 88. Então vamos lá. 14. Procure no texto lido algumas características desse gênero de texto para comprovar suas respostas. A narrativa em primeira pessoa justifique. Então vamos lá, que número é mesmo? 14. 14A. Acha um pedacinho no texto que o verbo esteja conjugado em primeira pessoa para comprovar que a narrativa é em primeira pessoa. Então volta lá. Nossa, cara, tá louco escrever? Nunca pensei nisso. Ó, você já tem uma justificativa aí, ó. Nunca pensei nisso. Então, quando você coloca aqui o verbo em primeira pessoa, essa conjugação aqui, pensei, já mostra que o texto está escrito em primeira pessoa, em eu. Então, se é para pegar um pedacinho do livro, do texto, você já tem aí esse pedacinho que mostra que é a primeira pessoa. Tem outros também, tá? Olha lá. Acho que prefiro falar mais e escrever menos. Então, eu acho, eu prefiro. E a Sora disse ainda que o diário tem que ter um nome, que a gente vai falando, tal. Não sei se consigo. Então, não sei se eu consigo. Todos esses trechinhos mostram que está em primeira pessoa. Esse daqui também, pode deixar esse aí no livro. Na letrinha B, pessoal, uma das características do diário é ter verbos no passado. Então, há verbos no passado, em qual tempo? Então, volta lá, ó. Nunca pensei nisso, de novo. Então, coloca lá os verbos. Pensei, vamos achar mais um, pelo menos. Acho que prefiro falar mais, escrever menos. A assessora ainda disse... Certo? Que o diário tem que ter um nome, a gente vai falando com ele, contando o que acontece com a gente. Ela disse de novo, né? Nem que seja uma linha, mas porque um diário, um pedacinho no passado. Olha lá, olha lá. Hoje acordei triste. Então, olha, você tem aí 3 verbos que estão no pretérito perfeito. Por que pretérito perfeito? Do indicativo. Por quê? Porque eu falo assim, ó, ontem eu pensei, ontem eu disse e ontem eu acordei. Então esses 3 verbos que estão aqui no texto estão no pretérito perfeito porque mostram ações que aconteceram ontem. Se fosse pretérito imperfeito, ele seria assim, ó, pensava, dizia e acordava, tá? Mas esses 3 estão no pretérito perfeito. Por quê? Porque aconteceram ontem. Certinho? Letrinha C. A linguagem é formal ou informal? E também tem que dar exemplo. Então, a linguagem aqui é informal. Por quê? Porque tem gírias. Informal, pois tem gírias. Qual é uma gíria que ele fala ali, ó? Bah. Certo? O que mais? Que outra gíria pode ter ali, ó? Tô frito. Tô fora. Bom, esses 3 exemplos aí mostram que o texto é informal. Se fosse um texto formal, por exemplo, uma bula de remédio, né?
um contrato de aluguel, por exemplo, não teria gírias. Aí a troca aqui seria por formal. Certinho? 15. Qual é o assunto abordado no texto? Ora, o Tadeu não quer escrever um diário, então o assunto é a tarefa que a professora pediu. E qual foi a tarefa que a professora pediu? Escrever um diário. Tá? Então, o assunto do texto é esse. A tarefa que a professora pediu, que foi escrever o diário, e que ele está relutante. Não vou fazer, não quero, para que fazer isso, né? 16. Quem é o narrador? O narrador é o próprio Tadeu. Ele mesmo está contando da vida dele. Então, é o Tadeu. Certinho? Então, vamos lá, continuar então. 17, pessoal. O que está pedindo no 17? Que modo de organização predomina no texto? O texto é uma narração. Tá? Depois vai falar que o gênero textual é um diário. No seu diário, Tadeu usa a linguagem formal ou informal? E por quê? A linguagem informal. Porque ele usa gírias, né? Pois ele está relatando o dia a dia dele. Pois ele relata suas experiências, seu dia a dia. Então não há necessidade de ele usar suas experiências e sua rotina. Então, o diário tem essa característica, né? Ele não precisa ser numa linguagem formal, porque a pessoa está escrevendo exatamente aquilo que ela fez naquele dia, quais os sentimentos, o que ela sentiu, se gostou ou não gostou, tá? 19. Você conhece a palavra soura? Mesmo que nunca tenha ouvido, lendo o texto, o que você pode deduzir sobre ela? Que soura é a forma reduzida de quê? É a forma reduzida de professora. Então, é uma maneira carinhosa de chamar a professora de sora. Cortou metade da palavra, tá? Então, uma forma reduzida lá. Diminuiu o tamanho dela, tá? 20. Que gênero de texto digital exerce online a função de um diário pessoal? Então, o que é, no mundo virtual, um diário? Um diário é um blog. Aí a segunda parte da pergunta, né, é uma resposta pessoal. Você costuma acessar algum? Então, quais são os blogueiros que você tem acesso? O que é que você costuma ler, com que frequência? Ou se você não lê nenhum, então aqui você completa a sua resposta, tá? 21. Você já escreveu um diário? Que tal aplicar a ideia da professora de Tadeu em sua turma? Combine com o seu professor. 21, pessoal, eu vou deixar livre, tá? Vou deixar aí à vontade. É uma decisão pessoal sua, não vou colocar nada aqui como no 21. Se você quiser, você pega lá um caderno, ou o final do seu caderno, coloca a data, né? A única obrigatoriedade do diário é que você coloque a data que você está escrevendo e na frente você coloca o que você está sentindo. Se for no final do dia, você conta o que aconteceu. Ou você pode hoje contar o que aconteceu ontem, tá? 22. Você vai transformar as orações a seguir, que estão na voz ativa, em orações na voz passiva analítica. Lembrando-se que a frase na voz passiva é formada da seguinte maneira: o sujeito, o verbo e o agente da passiva. Então, por exemplo, na voz ativa tem assim, ó:
Paulo escreveu uma linda redação. Você vai começar pelo final, tá? Então você vai falar assim, ó. Uma linda redação foi escrita por Paulo. Então, o que está no final vem para o começo, o que está no começo vai para o final. Aí você transforma de voz ativa para voz passiva. Agora 22A. Então vamos lá caprichar nesse exercício. Vou deletar essas primeiras ideias. Agora você começa com essas primeiras ideias. O que você vai fazer? Essas primeiras ideias vão ser deletadas por mim. Então, o que foi feito aqui, pessoal? Você pegou uma frase que estava na voz ativa. Eu vou deletar essas primeiras ideias. E transformou na passiva. Então, essas primeiras ideias vão ser deletadas. Eu não vou colocar assim por eu, não existe. Então você vai ter que trocar por mim. Se lá no começo, no lugar de vou, se tivesse assim, Maria vai deletar, então aqui seria assim, ó, por Maria. Certinho? O que é uma característica que pega uma caneta colorida que vocês vão colocar? Uma coisa importante aqui, só um minutinho. Olha, o que é importante na voz passiva é isso aqui, ó. Vão ser deletadas. Aqui você tem o verbo ser e aqui o particípio passado. Voz passiva sempre vai ter essa receita. Ou o verbo ser, ou o verbo estar, mais o particípio passado. O que é particípio passado? Ada, eda, ida. Cantada, falada, vista, pensada, né? Então vamos lá, letrinha B agora. Assim todos treinam a caligrafia. Esse assim pode ficar aqui mesmo, tá? Agora você pega o final da frase. O que está lá no final? A caligrafia. Assim, a caligrafia. Todos treinam a caligrafia? A caligrafia é treinada. Por quem? Por todos. Então veja, a frase estava no presente, continuou aqui no presente, tá? É voz passiva por quê? Porque você tem aqui o verbo ser e mais o particípio passado. Treinada, deletada, cantada, falada, certo? Por todos aqui é o agente da passiva. Tem a mesma função aqui de por mim. Quem é que vai praticar? Ela vai ser treinada por quem? Aqui vai ser, elas vão ser deletadas por mim, elas vão ser treinadas por todos. O que era o sujeito na frase na voz ativa, vira agente da passiva na voz passiva. As usinas usavam a cana-de-açúcar para fazer álcool. Agora você vai pegar lá a cana-de-açúcar. Está no passado, né? As usinas usavam, então a cana-de-açúcar era usada para fazer álcool. Mesma estrutura, mesma sequência. Você tem aqui o verbo ser e o particípio passado. Certo? Letrinha D. O uso do amianto alterou a produção de álcool. Agora você vai começar com a produção de álcool foi alterada pelo uso do amianto. A produção de foi alterada pelo uso do amianto. Então, o que acontece aqui, ó? Mesma coisa. Verbo ser aqui no passado, né? O verbo ser pode ser o era ou pode ser o foi, sem problema. E aqui, alterada, particípio passado do verbo alterar. E faltou a última, né? A, B, C, D, E. A frase E é: os pesquisadores protegem o meio ambiente. Você vai começar por o meio ambiente.
O meio ambiente é protegido pelos pesquisadores. O meio ambiente é protegido pelos pesquisadores. Então, mais uma vez, você tem aqui, ó, verbo ser e particípio passado e aqui o agente da passiva, ó. Então, o que era o sujeito na frase original, os pesquisadores, eu, todos, ele vira na voz passiva o agente da passiva. Ou seja, aquele pedacinho que começa por ou pelos, tá vendo? Pelos pesquisadores, por mim, por todos. Nem sempre você precisa ter o agente da passiva, às vezes ele é desnecessário, não precisa aparecer. Agora, a característica de todas essas frases, o que todas elas têm é verbo ser, verbo ser, verbo ser, verbo ser, verbo ser e particípio passado. Deletada, protegida, treinada, usada, alterada. Todas têm que ter isso. Certinho? Agora, o exercício 23. Transforme em voz passiva as frases na voz ativa. Repare que agora as orações têm sujeito indeterminado e por isso a voz passiva não poderá ter o agente da passiva. Então veja o exemplo. Já venderam os apartamentos. Então não está falando quem vendeu os apartamentos. Então se não tem o sujeito, também não vai ter o agente da passiva. Ou seja, o sujeito está indeterminado, o sujeito da passiva não vai aparecer. Então, já venderam o apartamento, vai ficar, o apartamento já foi vendido. Muito mais fácil ainda, né, pessoal? Então, 23A. Postaram minha foto no seu blog. O que aconteceu? Minha foto foi postada. Minha foto foi postada no seu blog. Vou deixar aqui mais bonitinho, né? Minha foto foi postada no seu blog. No seu blog. Certinho. Na letrinha B, o que acontece aqui na letrinha B? Entregaram seu diário na secretaria. Seu diário foi entregue na secretaria. Se a frase original está no passado, você deixa a outra frase também no passado, tá? Encontraram um caderno que estava perdido. O caderno que estava perdido foi encontrado. O caderno que estava perdido foi encontrado. E na letrinha D? Recolheram o entulho do prédio vizinho. O que aconteceu então? O entulho do prédio vizinho foi recolhido. E na letrinha E, já entregaram as compras do supermercado. As compras do supermercado já foram entregues. Agora pega uma caneta colorida aí, tá? Que você vai circular, que você vai mostrar que... Deixa eu pegar uma caneta colorida aqui. Que a voz está mesmo na passiva. Vamos comprovar que ela está na passiva? Olha.
foi, 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 foi e foram. Aqui é no plural, porque o começo aqui está no plural também, as compras foram. E o verbo está no particípio. Aqui, ó, não termina em ado, tá? Porque o verbo entregar ele pode ter duas maneiras. Ele foi entregado ou foi entregue. Aqui eu entrego. Mas também está está na voz passiva, tá? Olha aqui, ó, lado, ido e aqui entregue também. Então, ó, verbo ser mais particípio passado. Pode fazer com um círculo aqui, fica mais bonitinho até, né? Como quiser aí. Já foram entregues. Aqui não precisou ter o agente da passiva, não precisa ter essa continuação, assim, ó. Minha foto foi postada no seu blog por uma blogueira. Por quê? Porque é redundante, né? Seu diário foi entregue na secretaria por alguém. Por que não aparece o agente da passiva aqui? Porque o sujeito na frase original também não aparece. O sujeito é indeterminado. Não sei quem que entregou o diário. Não sei quem encontrou o caderno. Não sei quem recolheu o entulho. E também não sei, as contas do mercado já foram entregues. Também não sei quem é que entregou as compras. Certo? Então eu vou parando por aqui. Depois eu deixo a lição de casa para vocês.